Olá, meninas! Vamos para a nossa segunda aula, né? Segunda aula do nosso curso, do nosso mini curso. Hoje eu queria refletir, eu queria conversar com vocês sobre a comunicação e a descrição. Vocês já ouviram ou já viram um móvel que nós temos no quarto, que nós o denominamos criado mudo? Então, aquele móvel, ele traz toda uma história relacionada ao serviço, ao trabalho, ao serviço doméstico. Em tempos de escravidão, nós tínhamos essa função, tinha um escravo que tinha a função de criado, que ficava dentro do quarto dos seus senhores, para atendê-los nas necessidades que aparecessem no momento. Como naquela época não havia banheiro, não havia a comodidade do sanitário, a sanitarista que nós temos hoje, então eles usavam bacias, o que nós chamamos, usavam penicos. Quem é da minha idade lembra do penico. Eu lembro, eu usei. Inclusive, eu cheguei ainda a usar o penico, né? E esses objetos ficavam dentro do quarto. Mas era inconveniente, porque se você usa a bacia ou o penico e deixa dentro do quarto e você está dormindo, claro que aquilo vai exalar um certo odor e isso é inconveniente. E existia um móvel onde se colocava esse penico ou essa bacia, que ficava dentro do quarto. Então, eles então resolveram substituir por um criado. Mas como por outra pessoa, mesmo sendo criado dentro do quarto, que veria todas as intimidades do casal e depois ia sair por aí falando. Então, o que eles faziam? Eles pegavam o criado, aquele escravo que era escolhido para ser criado dentro do quarto, normalmente no período do sono, à noite, e eles cortavam a língua e a pessoa ficava muda. E daí veio a expressão criado mudo. Mas por que eu estou trazendo essa história para vocês, esse ponto para vocês? Para a gente entender que a descrição vale muito. Quando você tem um profissional discreto dentro da sua casa, você não quer perder esse profissional por nada no mundo. Então, a comunicação e a descrição, elas andam juntas. Parece que comunicar-se é só falar, mas não é só falar verbalmente. A gente se comunica com o corpo, a gente se comunica com as nossas atitudes, e o calar e o guardar silêncio é uma forma também de comunicação. E de comunicação assertiva. Tá? Então, o que é que a gente precisa pensar hoje? Como eu estou me comunicando dentro do meu ambiente de trabalho, mesmo sem nada dizer? Eu sou um profissional discreto? Aí fica a pergunta para a gente ir respondendo. Então, o profissional doméstico, ele entra na intimidade da família. Claro que hoje nós não temos mais um profissional, um criado mudo, uma pessoa, né? Um criado mudo dentro do quarto dos patrões. Mas nós sabemos que os profissionais de cuidados domésticos, eles terminam entrando na intimidade da família, ouvindo e sabendo de coisas que diz respeito somente às pessoas daquela casa. Então, a gente entra sim na intimidade da família. Então, a descrição é a nossa maior ferramenta de valorização. Quando você tem um profissional discreto,
você valoriza muito esse profissional. Ouvir mais, falar menos, manter um tom de voz sempre baixo, evitar entrar nas conversas dos patrões que não lhe dizem respeito, né? A menos que eles solicitem uma opinião, mas você precisa ser coerente, ter um bom senso na hora, inclusive, de opinar, para não criar uma celeuma dentro do ambiente daquela família que não é a sua família. Às vezes a gente opina dentro das nossas famílias e a gente cria uma situação constrangedora, então ter bom senso. O bom senso vale para tudo. Outra coisa, o uso do celular. O celular deve ficar guardado e você deve definir o horário em que você vai poder checar as suas mensagens, a não ser que seja algo urgente, que você já tenha saído de casa naquele dia e e tenha deixado uma situação muito complicada e que você precisa aguardar a qualquer momento que alguém entre em contato com você. A gente sabe que há casos e casos. É aquilo que eu falei ainda agora, a questão do bom senso. Também a gente também precisa ter muito cuidado, né, no tratamento. Quer dizer, pergunte como os moradores preferem ser tratados, preferem ser chamados. Você vai chegar numa casa, você vai trabalhar naquele ambiente. Então, você vai perguntar para as pessoas que estão na casa, o patrão e a patroa, como é que eu devo tratar, como é que eu quero que os senhores desejam ser tratados? O senhor, o senhora, ou simplesmente pelo nome, né? É importante isso também. Na dúvida, a formalidade é sempre o mais seguro. Se você não tem esse respaldo, você não entende, a formalidade é sempre o mais seguro. Eu me lembro ainda, menina, né, e eu ouvi a minha mãe dizer assim, olha, fulano não é seu parceiro. Não me pergunto a etimologia dessa palavra, que eu ainda não olhei, mas eu vou olhar e vou trazer para vocês. Fulano não é teu parceiro, chame-no de senhor ou chame-na de senhora. Né? Então, os nossos empregadores, eles são nossos empregadores. E nós somos profissionais que estamos a serviço, que estamos sendo pagos para que eles obtenham um serviço que será executado por nós. Então, é bom sempre perguntar, senhor, senhora, e aí, se eles não quiserem ser chamados por senhor ou senhora, ou só de você, pelo nome, eles vão te dizer, eles vão te dar esse retorno, tá? Mas aí fica a dica. E não esquecer nunca a discrição, principalmente quando a gente lida, né, com pessoas dentro da casa de outras pessoas, a discrição é tudo. Aqui embaixo tem um link com uma atividade dessa aula para vocês. Vamos fazer a nossa trilha de conhecimento, tá? Não esquecer de fazer a atividade e nós nos vemos na próxima aula.